CBN, pautas do dia. Pautas do Dia está de volta nesta quarta-feira, hoje de 27 de dezembro de 2023. Que bom ter tua companhia aqui na CBN Amazônia. Você de Manaus, você de Rio Branco, nos acompanhando pela rádio CBN Amazônia ou ainda através do YouTube, youtube.com/CBN Amazônia, você nos ouvindo de qualquer lugar deste mundo. Agora no Pautas do Dia nós recebemos o senador pelo Amazonas do MDB, senador Eduardo Braga. Senador, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia a todos que nos ouvem no Amazonas, no Acre, em todos da Amazônia Ocidental, esperando que todos tenham tido um excelente Natal em família. E desejando, obviamente, um 2024 abençoado para todos que nos ouvem. Senador, 2023 foi um ano em que tivemos um novo governo, né, entrando aí um novo governo federal. Tivemos um ano de desafios, principalmente para a Zona Franca. O senhor foi relator da reforma tributária no Senado. Queria que o senhor destacasse os principais desafios enfrentados e a articulação com a bancada amazonense e também com outras bancadas, tendo em vista o conflito de interesse, por exemplo, na reforma tributária no que diz questão à Zona Franca de Manaus. Como foi conseguido contornar essa situação? Bem, realmente 2023 foi um ano de grandes desafios para o Brasil, começando com 8 de janeiro, onde nós tivemos uma tentativa lamentável de golpe nesse país, em que a nossa democracia se demonstrou muito robustecida pelas suas instituições. Acho que também foi um ano de desafios quando enfrentamos uma estiagem sem precedentes na Amazônia, né? Eu que governei o Amazonas de 2003 a 2010, nós tivemos uma grande seca em 2005, outra grande em 2010, mas a de 2023 conseguiu ser pior do que essas duas que nós havíamos tido em 2005 e 2010, que até então eram as maiores secas. E, por outro lado, tivemos desafios gigantescos na economia brasileira, fruto, inclusive, dos desarranjos econômicos que a pandemia trouxe para o país, né? E isso impôs uma série de reformulações e de retomadas de projetos para o Brasil. Entre eles, uma reforma que há mais de 3 décadas era esperada pelo contribuinte brasileiro, pelas empresas brasileiras e pelos estados e municípios, né? Eu acho que tem uma questão super importante nessa reforma tributária, é que o povo brasileiro não aguenta pagar mais imposto. Portanto, fazer uma reforma que simplifique a tributação para reduzir o custeio dos impostos para as empresas, que implique, obviamente, na redução do custo, que possa reduzir, portanto, o custo dos produtos e aumente a competitividade. Por outro lado, que traga a não cumulatividade dos impostos, seja na indústria, seja em outros setores da economia brasileira, era fundamental. O sistema tributário brasileiro já chegou a ser denominado como manicômio tributário, né? Isso chegou a tal ponto de que finalmente amadureceu essa proposta da reforma tributária no Congresso Nacional. Portanto, foi aprovado em primeiro turno na Câmara, chegou no Senado e eu assumi a relatoria no início de agosto. Nós tivemos um grande desafio, portanto, de implementar uma reforma para todos os brasileiros, não apenas para a Amazônia ou para os amazônidas, mas para todos os brasileiros, mas que, ao mesmo tempo, pudesse significar a manutenção de projetos importantíssimos para o desenvolvimento regional, como é o caso da Zona Franca de Manaus. E com a ajuda de todos, porque é óbvio que essa obra não é uma obra de um único personagem,
foi possível aprovar um texto no Senado que nos desse a resiliência de poder enfrentar a disputa política que nós, amazonenses, já sabemos que nós sempre tivemos que enfrentar. Lamentavelmente, muitos querem preservar a floresta amazônica, mas poucos querem entender de que os amazonenses e os brasileiros que aqui vivem têm que ter direito ao desenvolvimento, ao emprego, à renda, e não à fome, ao desemprego, ao atraso, né? E, graças ao apoio do presidente Lula, que foi fundamental, nós aprovamos um texto que garante a Zona Franca de Manaus. Ou seja, nós aprovamos um texto que a Zona Franca está garantida, os empregos estão garantidos, o futuro da Zona Franca está garantida e, ao mesmo tempo, entregamos um texto que garante uma reforma que simplifica os tributos, que dá segurança jurídica, que acaba com a cumulatividade, que aponta para uma economia que será, obviamente, mais competitiva, que gerará mais emprego, mais renda e que terá sustentabilidade de crescimento econômico. Portanto, não foi fácil. Nós conseguimos fazer isso com o apoio da bancada parlamentar do Amazonas. Eu quero aqui destacar o papel que o senador Omar teve também nessa articulação, que, junto comigo, articulou com o governo federal. Quero também reconhecer o papel que a bancada federal toda teve, destacar o papel que o deputado Sidney Leite teve na Câmara dos Deputados, bem como os outros deputados federais que também atuaram em defesa da Zona Franca, mas a verdade dos fatos é que o Brasil pode, a partir de agora, dizer que aprovou a primeira reforma tributária em regime democrático do país. O Brasil, até então, nunca aprovou uma reforma tributária em regime democrático. Até então, nós tínhamos uma reforma tributária aprovada no regime militar e outra aprovada no governo Getúlio Vargas, no Estado Novo. Portanto, não eram reformas aprovadas na correlação de força democrática, que é completamente diferente. Agora, senador, já falamos de reforma, vamos falar de outro assunto importante também, que é BR-319. A partir de então, o senhor, sendo aliado do governo federal, como é que está essa questão, essas conversas, as tratativas junto ao governo Lula, no que diz respeito à recuperação da BR-319? Bem, essa é uma luta que eu particularmente venho travando há mais de 30 anos. Desde quando me tornei um político majoritário no Amazonas, quando fui prefeito de Manaus, que eu estou engajado na luta de que o Amazonas volte a ter uma interligação com o resto do Brasil por via rodoviária. E quando nós temos uma seca como a que tivemos esse ano, fica explícito, né? Fica na cara do gol a necessidade dessa estrada, porque nós ficamos completamente isolados. Os navios não conseguem passar no Estreito do Tabocal, as balsas não conseguem navegar no Rio Madeira, e se nós não tivermos uma interligação rodoviária, nós ficamos completamente isolados. E isso, em 2005, já era assim, gritante. E, à época, nós dizíamos isso a Marina Silva, o que era importante a BR-319 em 2005. Lamentavelmente, nós chegamos em 2023 e continuamos sem o asfaltamento da BR-319, em que pese todos os estudos tenham sido feitos, né? E agora o presidente Lula mandou estabelecer um grupo de trabalho para que em 90 dias se estabeleça a definição, vamos dizer, numa redundância, né? Num pleonasmo da palavra, se estabelecer a viabilidade econômica, ambiental e social da estrada, porque essa senhora continua se colocando contra
os amazonenses e os amazônidas que dependem da BR-319, numa miopia, numa cegueira econômica e social e ambiental, porque, veja, todos os anos nós somos obrigados a movimentar milhões de metros cúbicos de barro para recompor a BR-319. Aí, quando chega no inverno, isso é destruído pela chuva. E aí, quando chega no verão, nós somos obrigados a recompor. Jogamos milhões e milhões e milhões e milhões de reais fora e jogamos milhões e milhões e milhões de metros cúbicos de material fora, que dá prejuízo para o meio ambiente. É muito melhor asfaltar, que equaciona o problema econômico, social e ambiental, do que continuarmos sofrendo. Bem, o presidente, agora, numa reunião recente comigo e com o senador Omar, mais uma vez reafirmou o compromisso em apoiar a BR-319, e nós estamos aguardando a conclusão desse grupo de trabalho. Há uma expectativa de que o trecho, conhecido como o trecho Charles, que é o trecho C, que vai do 192 até o 250, que já foi licitado, que já tem licença ambiental do governo federal, e porque houve uma demora inicial do licenciamento pelo IPAAM para a instalação do canteiro de obras desse trecho, e quando foi liberado essa licença ambiental, o consórcio que havia ganho acabou desistindo de fazer a obra, e agora o governo federal está retomando esse processo e anunciando que ano que vem, no próximo verão, inicia finalmente o asfaltamento desse trecho de 52 quilômetros. Portanto, ano que vem nós temos a expectativa de que finalmente esses 52 quilômetros, que vai do quilômetro 198 ao 250, vai ser iniciado o asfaltamento. E que no ano de 2025 vai ser, se Deus quiser, licenciado para haver a licitação dos 400 quilômetros da Terra do Meio. Mas ainda falta a conclusão desse grupo de trabalho, que nós esperamos que seja concluída no primeiro semestre de 2024. Nós continuamos trabalhando. Sabe aquele ditado que diz que o brasileiro não desiste nunca? Pois bem, é o ditado que eu acho que mais se enquadra e mais se encaixa na questão da BR-319. Nós, amazonenses, não vamos desistir nunca enquanto a BR-319 não tiver reasfaltada como nós desejamos, para sair finalmente desse isolamento que o Amazonas, e não é só o Amazonas, porque a BR-319 ela beneficiará Rondônia, Amazonas e Roraima. Portanto, são 3 estados brasileiros que serão diretamente beneficiados economicamente, socialmente, e do ponto de vista ambiental, eu não tenho a menor dúvida. A bancada amazonense conta com a ajuda desses outros políticos? Deixa eu relatar, inclusive, para você. É Breno, né? Isso. Para você, Breno. Uma reunião que houve. A primeira reunião desse grupo de trabalho foi presidida pelo ministro Renan Filho. E foi toda a bancada do Amazonas, foi toda a bancada de Rondônia, foi toda a bancada de Roraima e foi toda a bancada do Acre. Inclusive, os governadores desses estados estavam presentes. Foi uma reunião semipresencial. Tinha deputados e governadores presentes, senadores presentes, e tinham também participantes por videoconferência. E o ministro perguntou: tem alguém aqui participando dessa reunião que seja contra a BR-319? Ninguém se manifestou contra. Ninguém se manifestou contra. Todos se manifestaram a favor. Portanto, essa é uma obra que há consenso da classe política, da classe dos executivos da região. Todos compreendem a importância econômica, social e ambiental que essa BR tem para a região. A única pessoa que está na contramão, lamentavelmente, é esta senhora,
que, lamentavelmente, persiste em estabelecer uma política que todos nós somos a favor do ambientalismo, mas nós não podemos ser a favor do isolamento, da fome, do desemprego, da miséria. Isso nós não podemos ser a favor. E é contra isso que nós temos lutado muito no Senado da República. Perfeito. A gente vai continuar nossa conversa, mas antes eu preciso fazer um rápido intervalo. Já já a gente volta. CBN, pautas do dia. O trânsito é feito de decisões. É você quem escolhe como vai dirigir seu veículo. É você quem decide sobre beber e dirigir. Atender o celular enquanto dirige é escolha sua. Avançar o sinal é você quem decide. A imprudência no trânsito faz muitas vítimas fatais. A vida é feita de decisões. Qual é a sua escolha? Neste fim de ano, escolha a vida. Detran e Governo do Estado. Trabalho que transforma. Baratão da carne, barato mesmo pra você. Coxa sobre coxa de frango dorsal, R$ 6,99. Capa contra filé, R$ 21,99. Linguiça tipo calabresa perdigão, R$ 19,99. Mistura láctea condensada Italac, R$ 2,79. Café Quimimo, R$ 5,89. Leite em pó Piracanjuba, R$ 10,99. Conheça o Baratão da Carne, Avenida das Torres, com preços de inauguração. Baratão da Carne é barato mesmo. Vivencie o aniversário de 9 anos do Pátio Gourmet. Nas compras acima de R$ 400, ganhe um cupom para concorrer a um jantar com o chefe Claude Truagro, fechado no Mari Mari All Inclusive, com direito a uma acompanhante. Participe! O trânsito é feito de decisões. É você quem escolhe como vai dirigir seu veículo. É você quem decide sobre beber e dirigir. Atender o celular enquanto dirige é escolha sua. Avançar o sinal é você quem decide. A imprudência no trânsito faz muitas vítimas fatais. A vida é feita de decisões. Qual é a sua escolha? Neste fim de ano, escolha a vida. Detran e Governo do Estado. Trabalho que transforma. A maior operação de vendas em Manaus está de volta. Descontos de até R$27 mil na Revemar Volkswagen da Torquato Tapajós. Confira! Polo Track 2024 com parcelas a partir de R$1.400. T-Cross Sense 2024 por apenas R$105.900. Compre agora e só comece a pagar depois do Carnaval. Revemar, sua nova Volkswagen em Manaus. Avenida Torquato Tapajós, ao lado do Clube Municipal. 2123-6000. No trânsito, escolha a vida. O trânsito é feito de decisões. É você quem escolhe como vai dirigir seu veículo. É você quem decide sobre beber e dirigir. Atender o celular enquanto dirige é escolha sua. Avançar o sinal é você quem decide. A imprudência no trânsito faz muitas vítimas fatais. A vida é feita de decisões. Qual é a sua escolha? Neste fim de ano, escolha a vida. Detran e Governo do Estado. Trabalho que transforma. CBN, pautas do dia. Pois bem, meus amigos e minhas amigas, hoje CBN Pautas do Dia está recebendo o senador pelo Amazonas, Eduardo Braga. Já falamos sobre os desafios de 2023, agora, senador, aproveito para a gente falar sobre 2024. Temos aí a situação do mercado de carbono, que já foi aprovado pela Câmara, deve voltar para o Senado. Temos ainda outros projetos que dizem respeito também ao estado do Amazonas e à capital amazonense, como, por exemplo, o Porto, né, que foi incluído no PAC. Para 2024, como é que vai ser esse planejamento? Quais são as metas para esse próximo ano? Bem, sem dúvida nenhuma, o novo porto para a cidade de Manaus, para atender os passageiros do interior e a carga do interior do estado do Amazonas, é uma novidade extremamente importante, tanto para Manaus quanto para o interior do Amazonas. Para que você tenha uma ideia,
aproximadamente 1 milhão de pessoas entre chegada e saída em Manaus trafegam pela via fluvial. E um novo porto daria conforto e segurança para 1 milhão de passageiros que usam o transporte fluvial entre a capital e o interior do estado do Amazonas, trazendo dignidade, inclusive humana, no caso da saúde. Nós temos muito problema com as pessoas que vêm para tratamento de saúde do interior do estado, porque nós não temos como recebê-los de forma digna, humana, num porto decente na cidade de Manaus. E está incluído no PAC, por uma decisão do presidente Lula, esse novo porto na Manaus Moderna para atender o interior do estado do Amazonas, tanto de passageiros quanto de carga. A outra questão foi a que você levantou, o crédito de carbono. Esse é um potencial que o Amazonas tem e eu tive a vanguarda nessa área, porque há 20 anos atrás, no governo do estado, aprovei a primeira lei de serviços ambientais do Brasil na Assembleia Legislativa, paguei o Bolsa Floresta, que foi o primeiro pagamento para o povo do interior em áreas de conservação ambiental a título de serviços ambientais. Portanto, eu não tenho nenhuma dúvida de que isto será a economia verde finalmente chegando e se transformando para o povo da Amazônia e do Amazonas. Eu não tenho a menor dúvida disso. E na COP30, que vai acontecer em Belém do Pará, um mecanismo que está sendo elaborado com o BASA, com o Banco da Amazônia, me chama muito a atenção, que é o CPR Verde, que será um mecanismo de capitalização e monetização da economia verde, que eu estou muito otimista de que seja talvez um dos grandes mecanismos na COP30 em Belém do Pará. Portanto, é preciso que o Amazonas esteja atento para que ele possa ser também um protagonista na COP30, para que não fique apenas a cidade de Belém e o estado do Pará sendo um protagonista na COP30. Nós precisamos inserir o Amazonas nessa agenda, porque a atividade econômica verde ela será muito importante nas próximas décadas. Perfeito. Senador Eduardo Braga, muito obrigado, uma satisfação conversar com o senhor. A gente espera que 2024 seja um ano realmente de muitas conquistas, tanto políticas para o estado do Amazonas, quanto também para os amazonenses, que essas obras possam significar mudança, tanto social, econômica, tanto para a capital, quanto também para o interior, que também precisa dessa atenção, desse desenvolvimento, né, que tanta gente fala, ainda mais trazendo sustentabilidade. Obrigado, senador. Muito obrigado e feliz ano novo a todos. Feliz ano novo. Meus amigos, esse foi o nosso CBN Pautas do dia de hoje, com produção executiva de Lui Kawasaki e Cazé Monteiro, trabalhos técnicos de Marvin Araújo, gerência executiva de Daniele Pires e direção regional de jornalismo de Paulo Fernandes. Apresentação: Brino Cabral. Amanhã eu espero você para mais uma edição do nosso Pautas do Dia, para a gente conversar e, é claro, ter também a tua participação. Desde já, muito, mas muito obrigado mesmo. Um forte abraço a você. Até amanhã.